Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com grandes entrevistados, trazendo informações valiosas para o nosso dia a dia. E hoje, aqui em nossos estúdios, eu recebo o consultor de marketing, Manuel Carlos de Carvalho Júnior, ele que hoje vai falar sobre o termo experiencialize. Sabe o que é isso? Vamos conversar sobre marketing de experiência. Agora, aqui no Análise Direta. Seja muito bem-vindo ao programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje nós vamos conversar sobre marketing de experiência com o consultor de marketing, Manuel Carlos de Carvalho Júnior, ele que vai falar sobre o termo experiencialize. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Clara. Para mim é um prazer estar de volta aqui depois de 7 anos. Aliás, eu estava até comentando aqui, né, que a Hit, para mim, mora no meu coração, porque a gente lançou, no dia do lançamento do meu primeiro livro, Experiencialize, eu lancei aqui, nesse programa Análise Direta e, enfim, foi muito bem sucedido, né? Então, muito obrigado aí por nos receber de novo. É um prazer poder estar compartilhando agora, 7 anos depois, inclusive apresentando os resultados, né, do método aplicado, enfim. Então, vai ser muito bom poder contar algumas coisas que aconteceram nesses últimos anos aí. É isso, o livro que ele fala é esse daqui, Experiencialize. É o livro que foi lançado 7 anos atrás, aqui no Análise Direta. E hoje ele traz um novo livro, gente. Este outro livro aqui, Experiencializando o Mundo. São 40 histórias, 40 cases de sucesso, usando então esse método, né? Exatamente, é um livro que a gente lançou ano passado e vem fazendo muito sucesso também, mostrando na prática, né, como o método está sendo bem sucedido, né? Principalmente para empresas, para organizações que querem criar valor. Eu acho que hoje o grande desafio, né? Acho que a gente tem 2 grandes desafios hoje no mundo, né? É ser notado, né? Eu acho que talvez um dos grandes desafios é despertar a atenção do outro, né? A gente vive hoje um mundo, uma sociedade com crise de atenção. As pessoas estão extremamente carentes de atenção. E você chamar a atenção, lógico, de uma maneira correta, né, do seu cliente, do seu futuro cliente, né, do mercado consumidor, é fundamental. E o outro desafio é criar valor, né? As pessoas têm uma ideia, às vezes confundem um pouco valor e preço, né? Preço é o que você paga e o valor é aquilo que você recebe de volta, né? Quando você compra um produto, uma mercadoria, um serviço e tal. E o nosso método foi feito justamente para melhorar, para aumentar o valor, né, percebido pelo cliente, né? E transformar hoje, porque assim, você entregar um bom produto, um bom serviço para o seu cliente, você não faz mais do que a sua obrigação. É preciso ir além, é preciso avançar, é preciso entregar uma experiência boa do começo ao fim. Não adianta nada a comida estava boa, mas demorou 1 hora para chegar ao prato, né? O atendimento foi ruim, a comida, né? Enfim, então não adianta, você avalia o todo, né? Você não avalia só o produto que você recebe, você avalia a experiência, desde o momento que você adentrou a um site para comprar alguma coisa ou a um estabelecimento físico, né, presencial, até o momento pós-venda, por exemplo. Eu tive algum problema, tal, quando você liga para o suporte e de repente você é mal atendido, a experiência é ruim, né? Então, é olhar para essa jornada do cliente como um todo, né, e procurar melhorá-la, né, em todos os seus pontos de contato. Então, isso, concorrência não é preço, né? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria que você se apresentasse, claro, contasse lógico, um pouquinho do seu histórico, né? Trouxesse seu currículo aqui pra gente. Eu sou publicitário de formação, trabalhei como publicitário durante muito tempo e a gente percebeu que, né, eu tinha agência de comunicação, tal, de marketing, e a gente percebeu que não adiantava eu aumentar a demanda do meu cliente, levar clientes
né, para querer comprar da empresa que eu atendia, tudo, se ela não tivesse minimamente preparada para atender bem aqueles clientes. Senão é um tiro no pé. Se atrai demanda, atende mal, o cliente não volta nunca mais. E a gente começou a perceber que o segredo de tudo é o atendimento, né? Era a experiência, é a experiência e tal. E a gente começou eu estudei muito sobre o tema, fui para os Estados Unidos em 2007, para estudar sobre experiência do cliente, a gestão da experiência do cliente, e trouxe esse tema para o Brasil quando ninguém falava do assunto. Hoje, né, é conhecido por duas letrinhas, CX, CX, que seria Customer Experience, e hoje é um assunto mandatório nas empresas, né? Então, publicitário de formação, atendi durante mais de 20 anos empresas que queriam criar valor, que queriam se diferenciar. E daí, com base nesse trabalho prático que eu fazia para esses clientes, de consultoria e tal, a gente chegou na metodologia Experiencialize. E nesse meio tempo, a nossa empresa, a Experiencialize, a gente leva empresários, né, gestores, para fora do país, para aprender com as melhores empresas do mundo. E daí a gente começou a visitar grandes empresas que encantam seus clientes e tal, e a gente percebeu que tinha algumas coisas que eram comuns entre elas, né? Tinha uma fórmula mais ou menos comum. E a gente começou a usar essa fórmula nos nossos clientes. E a gente começou a perceber que dava certo, né? Que o cliente não dependia mais do preço, ele podia cobrar um pouco mais, porque o cliente percebia valor no que ele oferecia e tal. E daí a gente transformou isso no método e no livro que a gente lançou há 7 anos atrás. E depois disso, né, depois da gente ter lançado o livro e tal, a gente começou a ser procurado por empresas, por organizações, né, que tinham esses objetivos, né, de valorizar a experiência do cliente, de criar valor, de criar lealdade nos seus clientes, né? Porque quando você encanta um cliente, o cliente ele vira seu embaixador. Você começa a fazer propaganda de graça para aquela empresa, né? Porque você foi encantado por ela. E esse, né, lógico, esse é o sonho de consumo de todas as marcas, né? Tem marcas que conseguem fazer isso muito bem, outras nem tanto, né? E muitas vezes algumas empresas por aí, né, criam um grupo de pessoas que odeiam, né, a empresa, né? Então, verdade. E aqui no Brasil, né, infelizmente a gente tem alguns casos. Mas enfim, então a gente daí teve essa jornada toda, né? Mais publicitário de formação e sempre atento ao ser humano, porque eu acho assim, o segredo de tudo está em prestar atenção no ser humano, né? Porque no final do dia você está lidando com o cliente, mas o cliente é um ser humano, né? Então, quando algumas pessoas me perguntam, mas Manuel, o que você sugere eu estudar nos dias de hoje e tal? Estude sobre pessoas, estude sobre comportamento humano, porque a pessoa é a chave de tudo, né? E você entender algumas chaves, né? Alguns princípios, alguns códigos, né, de comportamento do cliente, do consumidor, é fundamental, né, para você, de fato, conquistá-lo, né? Manuel, vamos falar agora sobre o Experiencialize. O que significa esse método? O que significa esse termo? Mexe com sentidos, mexe com emoção, pensamento? Como é que você atinge o cliente por meio desse método? Muito bom. O termo Experiencialize, né, é o ato ou o efeito de você criar uma experiência única, memorável para alguém. Então, você pode fazer isso no âmbito comercial, corporativo, como você pode fazer isso no âmbito até social, familiar, pessoal, né? Você pode aplicar isso também em relações pessoais, né? Então, é uma maneira de você encantar alguém, né? Então, quando a gente lançou o termo, né, a gente até registrou tudo, a nossa intenção é que vire, de fato, um verbete, né? O ato de experiencializar, o ato de criar uma experiência memorável para alguém. Né? E isso tem, lógico, uma base, né? E a primeira base, eu só consigo encantar alguém, né, ou transformar o que eu faço numa experiência memorável se eu for apaixonado pelo que eu faço. Começa por aí. Começa por aí. Então, o princípio de tudo é você com você mesmo, é você estando no lugar certo.
É aquela coisa do vendedor acreditar no seu produto. Exatamente. E além do vendedor acreditar no seu produto, o vendedor ter prazer, se sentir honrado em ser vendedor. Né? Porque os grandes vendedores do mundo, né, são aquelas pessoas que se sentem empoderados com isso. Né? Não aquele cara que tem vergonha, eu sou vendedor. Não, não. O vendedor é o que move o mundo. Né? As pessoas que vendem ideias, produtos, mercadorias, serviços, são os que movem o mundo, movem a economia, geram empregos, etc. E tal. Então, mas o princípio de tudo é amar o que faz. E aí, daí para frente, você vai atingir o consumidor. Então, a gente está falando do vendedor, isso é o que ele tem que fazer, depois atingir o consumidor. Quando você vai criar uma experiência, você tem que pensar no visual, você tem que pensar na iluminação do lugar, por exemplo, no aroma que aquele lugar tem. Hoje a gente entra em muitos consultórios, né, e a gente vê ali, a gente sente ali, né, aquele aroma diferenciado, né, aquele perfume que você nunca mais vai esquecer daquele ambiente, né? Você pensa em tudo, até no tato. Tato, a gente, na verdade, assim, os pilares, né, do método experiencial. O primeiro é amar o que faz. O segundo é saber contar boas histórias. Né? A gente cria conexões com o outro, com o ser humano, quando a gente conta boas histórias. Né? A gente é capaz né, por alguns instantes, até você está com algum problema, até eu começo a contar uma boa história para você até esquece, né, dos problemas, tal, então você cria conexão. Então, saber contar boas histórias. O terceiro passo do método Experiencialize é criar senso de pertencimento. Quando eu amo o que eu faço, eu conto boas histórias sobre o que eu faço, eu naturalmente crio condições para que o outro que está ali comigo comece a se sentir parte de algo. Né? Então, esse senso de pertencimento que é fundamental. Quarto passo é evocar memórias afetivas, as doces lembranças do seu passado. Principalmente as mais poderosas são as da nossa primeira infância, quando a gente nasce até os 7, 8 anos de idade. Quinto passo é atenção total aos detalhes, é cuidar de cada detalhe do processo, do atendimento ao cliente, sabe? É o embrulho, é o fechamento, é isso, aquilo, tal. O sexto passo é exatamente isso que você falou, que é a ativação sensorial. Ativação dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar simultaneamente. A Universidade de Harvard comprovou, alguns anos atrás, que quando um ser humano é impactado, com os 5 sentidos simultaneamente, o nosso organismo, através dos nossos neurotransmissores, eles dão ordens para a produção dos chamados hormônios da felicidade. Dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, e a gente fica inebriado com um sentimento de prazer, de algo, de bem-estar, etc. Por isso que hoje, cada vez mais o varejo, né, trabalha muito o sensorial, trabalha o olfativo, né? Muitas lojas vão te buscar, você está no corredor do mall, do shopping, né? Você sente aquele cheirinho da loja, você é convidado, parece que entrar. E muitas vezes, né, a loja é bonita, você senta numa poltrona como essa aqui, super confortável, você sente o tato, você toca nos produtos, né? Muitas vezes a loja te convida, você aceita um espumante, você aceita um cafezinho, um expresso, uma água aromatizada, ó, tem um biscoitinho aqui. Na verdade, está trabalhando o paladar. Então, você está trabalhando, né, tem aquela música agradável de fundo e tal. E quando você está num ambiente assim, que você está ativando os 5 sentidos simultaneamente, você quer ficar mais. Né? Nossa, que lugar prazeroso. Você quer voltar. Né? E muitas vezes o ficar mais num ambiente de varejo, numa loja, num ponto de venda, significa mais vendas. Né? Eu trabalho para uma rede de joalherias. E isso é pesquisa até. O cara está namorando uma peça na vitrine. Né? O primeiro passo é fazê-lo entrar na loja. O segundo passo é fazê-lo sentar. Né? E para sentar, por favor, sente-se aí, eu vou preparar um cafezinho para você, eu vou preparar um espumante e tal. Quando a pessoa senta e você serve alguma coisa para ela, é mais de meio caminho andado
para você fazer aquela venda. E fazer uma venda de qualidade, porque daí você traz a pessoa de um ambiente que ela estava estressado, acelerada, para um ambiente que você relaxa a pessoa. Daí você consegue, né, oferecer, contar boas histórias, etc. Tal. E o 7º e último passo, que são 7 passos, é provocar o que a gente chama de efeito uau. E efeito uau não é quando você apresenta a conta para o cliente e ele quase cai para trás, não é isso. O uau é o contrário. O uau é quando você surpreende positivamente o seu cliente. Agora, quando você como? entrega mais. Como é que se chega a esse efeito uau? Uau! Uau! Não é um simples efeito uau, é uau! Uau, exatamente. A gente vai descobrir daqui a pouco no próximo bloco, porque agora nós vamos a um breve intervalo. Não sai daí, não. Programa Análise Direta de volta, hoje com o consultor de marketing, Manuel Carlos Júnior, falando sobre o termo experiencialize, ele que é autor de 2 livros com esse tema. A gente já falou um pouquinho sobre esse termo, sobre esse método no bloco anterior, e a gente encerrou o último bloco falando sobre o efeito uau. Eu adorei o seu uau. Né? Como é que é? Como é que a gente causa esse efeito uau no cliente? Não, o primeiro ponto que é fundamental é a gente entender qual é a expectativa que o cliente tem em relação a nós, né? E isso serve, né, para você, pessoa, que está se relacionando com alguém, ou de repente você está começando um relacionamento com alguém, o que será que a outra pessoa espera de você? Então, você ter claro isso. O que o cliente espera de mim? Né? A partir daí, você sabendo qual que é a expectativa é essa. Né? O uau, a gente só cria de fato um uau genuíno quando você quebra essa expectativa para cima, quando você entrega muito mais ou mais do que o cliente estava esperando. Então, primeiro passo é entender o seu cliente, entender o que o seu cliente espera. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, que, na verdade, foi uma das chaves do sucesso da Amazon. A Amazon, que é esse gigante do e-commerce mundial, hoje é a 2ª empresa mais valiosa do mundo. A Amazon começou há 28 anos atrás vendendo livros pela internet. E numa época que todo mundo tinha, né, um certo receio de comprar pela internet. Será que chega? Será que vem? Será que não vem? E como que eles ganharam muita confiança das pessoas? Há 28 anos atrás, você falar que vai levar 5 dias para chegar o livro, era ok, né? Só que eles prometiam 5 e entregavam em 2. E daí, a pessoa que tinha algum receio, comprou alguma coisa, é um livro tal, né? Vou gastar aí 10, 15 dólares, ok, vou arriscar. A pessoa comprava com certo receio, prometia em 5 e chegava em 2 dias. Uau! Fantástico! Fantástico! Chegou muito antes, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender, o gestor, o empresário, precisa entender o processo, né? O seu processo interno. Pô, eu consigo sim entregar em 2 dias, mas eu não vou prometer em 2, eu vou prometer em 4 e vou entregar na metade do tempo, né? E quando você faz isso, por exemplo, esses dias a minha esposa estava indo para uma primeira consulta com uma nutróloga, né? E ela, imagina, uma primeira consulta é 1 hora, né, de duração. Ela voltou encantada. Nossa, 2 horas de consulta. Ela perguntou tudo a meu respeito. E daí, no meio do processo, ela trouxe uma nutricionista que trabalha com ela, né? Então, foi como se fossem 2 consultas em uma só. Então, assim, ela estava, nossa, essa médica deve ser muito boa, porque, né, o valor da consulta dela, particular, tal, é um valor alto. Quando ela voltou, nossa, até achei que foi barato demais pela entrega, pelo valor, ou seja, a médica, né, talvez sem saber, provocou uau na minha esposa. Por quê? Porque ela entregou o dobro de tempo, de atenção que a minha esposa tinha de expectativa. Ela achou que 1 hora
e ficou 2 horas lá. Ou seja, ela se sentiu mais do que atendida, super bem atendida, né? Então, muitas vezes o uau é trabalhar a expectativa. E lógico, uma empresa hoje que se preze, ela precisa colocar no custo dela o uau, né? E o uau, por exemplo, você tem aí vários varejistas, principalmente de moda feminina hoje, né, que tem aí nos shoppings aí pelo Brasil afora, sem citar um nome específico, mas que te acolhem, né, com Prosecco, te acolhem com, né, te dão, né, um docinho especial. Tudo isso está no custo da empresa, né? Mas você se sente, quando você faz isso, né, é dando que se recebe, né? Isso, inclusive, é algo, né, é um princípio bíblico. E quando você dá alguma coisa a alguém, né, sem esperar necessariamente algo em troca, você ativa um gatilho chamado gatilho emocional da reciprocidade. Se eu sou gentil com você, você pode até estar irritada comigo, mas se eu sou gentil e eu entrego algo positivo para você, genuíno, você se sente, nossa, em débito com a outra pessoa, você quer retribuir, né, com a mesma moeda, de preferência também com gentileza. Ou seja, gentileza gera gentileza, já dizia o poeta das ruas lá do Rio de Janeiro. Mas enfim, então, e o uau pode ser, por exemplo, eu estava numa padaria aqui em São Paulo, com a minha esposa, a gente tem um hábito de no começo do dia, quebrar o jejum com um shotzinho de limão, né? E eu gosto de espremer o limão para ela. E daí eu pedi, você pode trazer um limão? Porque eu quero espremer aqui para mim. Pois não. Então. Passou alguns instantes, chega o limão. O limão espetado, estavam as 2 metades do limão, com um espeto, com uma flor, um morango em forma de flor. Uau! Chegou aquilo ali, impactou, né? Pô. Era a semana do Dia dos Namorados e eles estavam pregando essas surpresas para os clientes. Então, o cliente pediu alguma coisa, vinha alguma coisa decorada, né? Mas muito bonito, de bom gosto e tal. Pô, a minha esposa ficou encantada, né? Eu também, eu uso isso, inclusive, como exemplo nas minhas palestras e tal. Ou seja, até ao entregar metade de um limão, você consegue encantar alguém. Imagina fazendo o que você faz, né? Cada um aí na sua atividade profissional e tal. Então, sempre há espaço, né, para você quebrar uma expectativa e, na verdade, elevar, né, entregar algo muito além do que o cliente esperava. Então, isso pode ser feito de N formas, né? Você colocar no seu custo, né? Não, mas ó, aquele restaurante que, ó, esse cafezinho aqui com esse docinho é por minha conta. Pensa, o garçom chega, dá um ótimo atendimento, na hora de trazer, ó, mas esse cafezinho, esse docinho é por minha conta. Na verdade, o cliente já pagou, está no custo, mas essa atitude, né, essa surpresa positiva é um momento uau. Ali, é um pequeno momento uau, né? Então, a gente, ao contrário do que muitas vezes pode parecer, o momento uau não é uma coisa grandiosa, uma coisa grandiloquente que vai custar rios de dinheiro, não. Pode ser um pequeno gesto, uma pequena gentileza, né? Um pequeno ato, né? Às vezes é uma maneira de receber a pessoa, né? Ou de terminar ali, né, uma relação ali, naquele momento que você está ali encerrando um atendimento e tal. Se o cliente, lógico, né, te der espaço para isso, tudo, muito respeitosamente, por favor, deixa eu te dar um abraço de agradecimento. Tal. Pode ser um momento. As pessoas estão extremamente carentes. E entender isso, que as pessoas estão carentes, é fundamental, às vezes, para você provocar. Uau! E isso vale não só para o empreendedor, para o comerciante, vale para a pessoa física, como você disse, né? Na hora de impressionar o outro, simplesmente por amor, por carinho, por gentileza, para a mulher impressionar o seu marido ou vice-versa, né? Na hora de repente, conquistar um emprego, também vale tudo isso. Claro. Pensa bem, eu acho assim, quanto mais verdadeiro você for, melhor, né? Eu acho que a verdade é a palavra-chave. Mas, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Você logo no início ali e tal, você já se apresentar de uma maneira diferente,
né? Você contar uma história real sua e, de repente, no final, né, você fazer, na verdade, eu preparei aqui um resumo, né, especial, tal, numa forma de um e-book, né, sobre como eu acho que eu poderia ser útil para a sua empresa, né? Então, além da entrevista, ser no final, eu preparei aqui, só aquilo ali de você, esse candidato à vaga, ele estudou a nossa empresa, ele preparou alguma coisa especial, você já vai olhar com uma outra, né? Então, assim, é entregar algo que supere as expectativas de quem está te entrevistando, né? Por exemplo, hoje eu faço, tem muita empresa que nos contrata, né, para dar palestras, treinamentos e tal, e quando muitas vezes o cliente solicita um orçamento e tal, eu mando a minha proposta com um vídeo, um pequeno vídeo de 1 minuto, 40 segundos, falando, no caso da sua empresa, que tem esse desafio, né? A nossa palestra vai ajudar nisso, nisso e nisso. E a gente vai falar sobre isso, isso e isso. E muitas vezes eu pinço uma frase, às vezes do e-mail que a pessoa manda, aqui a gente está com um desafio assim, assim, assado. Eu pinço essa frase e, o que eu posso, em cima dessa frase, entregar para ele como solução. E falo isso para ele, né? Porque daí, e mando o vídeo. Está contratado. Porque assim, no vídeo ele vê a maneira como eu me comunico, meu tom de voz, né, a minha eloquência, né? E quando ele fala, ele ainda se preocupou comigo em pensar como que ele pode ser útil e tal, você fecha. Se ele está lá em dúvida entre 2 ou 3 palestrantes, 2 palestrantes mandaram um e-mail com a proposta, né, com o preço ali e tal, e o outro manda a proposta com um vídeo. Você quebrou a expectativa, você ganhou. Então, assim, então, nas relações do dia a dia, né? Como que eu posso fazer mais? Como que eu posso surpreender positivamente? Eu acho que isso você pode fazer com filho, né? Você pode fazer agora no Natal. Eu experiencializo o Natal lá da minha família, né? Então, é a maneira de você, de repente, decorar o ambiente, é o cheirinho do Natal, é a música, né? É a playlist que você coloca. Então, por exemplo, na minha casa, no Natal tem tudo isso, eu coloco em prática. Tem as histórias de Natal, eu conto histórias de Natal para os meus filhos, histórias o quê? Da minha infância, então eu ativo memória afetiva, eu provoco novas, né? Então, à meia-noite e tal, né? A gente vai lá para a varanda para ver os fogos, tudo, daí quando volta... meu filho tem 11 anos, ainda acredita no Papai Noel, está no limiar ali, né? Nossa, vamos lá na chaminé, tal, na lareira. Quando chegou lá, estava lá o presente dele, lá no meio da... enfim, então é uma história que você tem que contar, tudo, né? Então eu acho que você pode aplicar isso no dia a dia, com seus filhos, na educação, né? E, lógico, o princípio de tudo é amar. É amar o seu papel de pai, é amar o seu papel de marido, né, de dono de casa, de chefe de família, de empresário ou, né, de um profissional que está servindo alguém, né? É isso, e é esse método, experiencialize, eu acho difícil falar. Experiencialize, eu precisava treinar um pouco mais para eu conseguir falar rápido. Não, mas é só lembrar de experiência, experiencialize. Experiencialize, esse método já foi aplicado aí por vários empresários, né? Você já passou esse método para vários empresários e daí nasceu esse livro Experiencializando o Mundo, com 40 cases de sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos. Aliás, tem cada história aí, né? Porque a gente fica imaginando, mas como que isso pode se adequar ao meu negócio? A gente tem um cliente que a gente atendeu, uma rede de hospitais, e eles estavam com muito problema, muita reclamação, estava tendo o que a gente chama de muito atrito, muita fricção na recepção do pronto atendimento. E muita reclamação e tal. E daí eles tinham até problemas, né? Daí, por exemplo, o maior pagador hoje de um hospital são os planos de saúde. E os usuários estavam reclamando para o plano de saúde. Então, falou, não, temos que resolver esse problema. E a gente fez um treinamento. Primeiro, a gente mapeou essa área de atendimento do hospital. E a gente identificou que tinha alguns problemas ali. Era um atendimento muito burocrático, que levava muito tempo
para a pessoa preencher alguns dados, entregar alguns documentos para ela poder começar a ser atendida. Só que pensa bem, você chegou lá com, não sei, uma filha ou uma irmã, uma amiga que, não sei, está acidentada ou está com alguma dor muito aguda e você está ali fazendo a ficha ali e tal e começa a demorar muito. Você vai ficando exaltado, irritado e tal. E era o que ocorria. Então, a gente simplificou e agilizou o processo de atendimento. Então, algumas exigências a gente suprimiu, a gente deixou mais resumido. A gente treinou todas as pessoas da recepção a identificar através da expressão facial e corporal quando o cliente chegava já mais exaltado. E daí, quando o cliente chegava mais exaltado, esse foi vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? A gente incluiu um baleiro no balcão de atendimento, um baleiro, aquele baleiro que você gira e tal. Eu mostrei esse daqui, ó, no livro. Aquele baleiro que eu acho que povoa a memória afetiva de muita gente. E a gente encheu o baleiro com balas diversas, aqueles doces, balinhas e tal, que lembram a nossa primeira infância. E quando a gente percebe que o cliente está muito nervoso, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, fique à vontade, roda o baleiro e escolhe a sua bala favorita. A pessoa leva um susto ali, porque a pessoa ela tá a fim às vezes, de agredir, de alguma coisa e tal. Quando você dá a ordem para ela rodar o baleiro, ela volta lá na infância, ela pega a bala, ela põe a boca, ela tranquiliza, ela fica muito mais calma e daí se dá o atendimento. E daí você simplifica, agiliza e tal e resolve a questão. Então, é uma maneira de você acalmar as pessoas, né? E a gente reduziu o número de reclamações nesse ponto de contato em mais de 80%. E isso, lógico, foi traduzido em números, em valores, em faturamento, em receita, etc. Fica essa dica do baleiro para todo mundo, então, né? O baleiro serve, na pior das hipóteses, você não sabe o que fazer, coloca um baleiro, roda o baleiro, né? Faz a pessoa lembrar, porque você pode até ter cometido um erro. Quando você coloca o baleiro parece que te ajuda a pagar seus pecados ali, você resolve, minimiza algumas questões, né? Então, o baleiro é um exemplo, né, claro, né? E tem um outro exemplo a gente levou um grupo de clientes nossos para Portugal, uma ocasião, e um grupo de gestores, tal, uma viagem de aprendizado, de experiência, e eu descobri, a viagem estava sendo planejada há mais de 6 meses, tal, e eu descobri, 15 dias antes da viagem, propriamente dita, que a seleção de Portugal ia ter um jogo decisivo para a Copa do Mundo, para eliminatórias, né, para a Copa do Mundo da Rússia. Isso foi em 2017. E era um jogo contra a Suíça, tal, no Estádio da Luz, lá em Lisboa. E o meu grupo era majoritariamente de homens. Falei, poxa, o grupo gosta de futebol. Daí eu tive essa ideia, por que não presenteá-los com a partida, né? Imagina, Cristiano Ronaldo em campo, etc. Tal. E eu resolvi fazer essa surpresa. Eu consegui, através de um amigo meu, tal, os ingressos, né, paguei por eles, tal, mas consegui os ingressos num lugar VIP lá no estádio, tal, mas não contei nada para ninguém. Falei, pessoal, hoje a gente vai fazer uma visita técnica às 18 horas num shopping e daí depois dessa visita a gente vai jantar, tal. Então, todo mundo estava imaginando que ia para o shopping. Ou a gente vai sair às 17 horas, tal. O jogo era tipo 19 horas. E quando a gente estava vindo de um outro passeio, passamos no hotel para todo mundo tomar um banho, se arrumar e tal. Daí estava na cama de todo mundo um chale, tipo um cachecol, que a torcida de Portugal usa, escrito Avante Portugal, com os ingressos do jogo. Olha que legal. Uau, todo mundo, mas que é isso? Tá? Um começou a ligar para o outro, o apartamento do outro, colocou no grupo de WhatsApp e tal, ficou aquela febre e tal. A gente vai no jogo e tal. Isso já fazem mais de 6 anos e as pessoas até hoje falam, nossa, aquela surpresa do jogo tal foi incrível, porque não era algo que estava incluído e que a gente, né, entregou a mais e surpreendeu os clientes. Então, sempre tem espaço. Com certeza. Bem, daqui a pouco a gente segue falando sobre outras experiências, né, outros cases de sucesso. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já.
Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com Manuel Carlos Júnior, ele que é autor de 2 livros sobre experiência do consumidor, marketing de experiência, né? A gente já falou bastante sobre o termo experiencialize, trouxe também alguns exemplos aí, alguns cases de sucesso que estão no último livro dele, o Experiencializando o Mundo. Ainda estou com dificuldade de falar esse termo, mas eu vou seguindo, tá? Eu vou continuar treinando. E aí a gente já falou bastante, né? Já deu aqui algumas dicas para os empreendedores, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os clientes. Como é que estão os clientes nos dias de hoje, Manuel? Bom, os clientes hoje têm alguns traços em comum. Isso não é só no Brasil, aqui em São Paulo, mas nos 191 países, né, que a nossa mensagem alcança aí, é um traço em comum. Os clientes nunca estiveram tão carentes afetivamente. Na verdade, no mundo com excesso de tecnologia, onde a gente, né, tem um aparelhinho chamado celular que é inseparável, né, que é praticamente parte da mão, né? Uma extensão da nossa mão, do nosso corpo e tal, que parece, né, que a gente está, quanto mais conectado a gente está com o mundo todo, mais desconectado a gente está com o humano. Né? Basta ver, né, por exemplo, há 10 anos atrás, quando a gente era aniversário de alguém querido, a gente fazia questão de estar junto, de dar um abraço, né? Hoje em dia a gente basicamente, né, nossa, lembrei, aniversário de fulano e tal, você manda um WhatsApp. Quer dizer, olha só a distância, né, do afetivo, do humano e tal. Então, essa carência de afeto está se traduzindo numa geração doente, numa geração que sofre com síndrome do pânico, né, com carência afetiva, com depressão, com solidão. Né? Não existe mais conversas, conexões, as coisas estão cada vez mais efêmeras, mais superficiais. Nem por telefone mais a gente conversa, não, né? Nem mais por telefone. E era gostoso, né? No passado, eu lembro na adolescência, ficava com o telefone sem fio, né? Que era um luxo. Era um luxo. Você ficava sentado, conversando com fulano, beltrano e tal. Meia hora, meia uma hora, tal. Facilmente. E isso não existe mais hoje, né? Então, assim, as coisas estão... Então, assim, o ser humano hoje, né? E o cliente hoje, né? Nós somos clientes. Está absolutamente carente. Então, você que está nos ouvindo aí, né? Que tem um negócio, que presta serviço para alguém... Uma das formas de você criar, de fato, valor é entregando mais afeto para o seu cliente. Manuel, mas como assim afeto? Eu vou sair distribuindo beijos, abraços para as pessoas? Não necessariamente. Você pode entregar afeto com um olhar. Você pode entregar afeto com uma palavra. Você pode entregar afeto com uma postura, né, de atenção, de ouvir. Né? As pessoas querem ser ouvidas. E as pessoas têm dificuldade hoje de encontrar alguém para ouvi-las. Né? Então, esse é um primeiro ponto de como estão os clientes hoje, absolutamente carentes de atenção e de afeto. Um segundo ponto, os clientes estão absolutamente inseguros. Né? As pessoas hoje têm medo. Então, você tem que transmitir segurança na sua fala, na sua venda, na exposição do produto, na maneira de você se apresentar, né, para apresentar segurança para que ele possa tomar a decisão certa. E um outro ponto, né, e eu acho que talvez seja uma das palavrinhas que a gente mais ouve ou que mais fala, é que fulano está ansioso demais, e estou ansioso hoje e tal. É a ansiedade. E entender primeiro o que significa, né, o termo ansiedade. Ansiedade, o que provoca ansiedade? É mais futuro do que presente. Quando a pessoa está com foco no amanhã e não no hoje. Né? Então, quando a pessoa está mais preocupada com o que vai acontecer amanhã, né, do que ela está vivendo hoje, o presente, né, ela está com uma disfunção, né, de ansiedade. Né? Só que tem muitas e muitas pessoas que só vivem no amanhã. Né? E esquecem de viver o hoje, o presente. Né? E essa crise de ansiedade faz os clientes chegam ansiosos nas empresas, nas lojas, querem tudo para ontem,
tudo rápido, correndo e tal. Então, tem essa questão de trazer o cliente para o momento presente. E para trazer o cliente para o momento presente, você precisa criar um bom momento presente. Por isso que as lojas estão cada vez mais se esmerando aí numa experiência que seja agradável, positiva, tranquila, contar uma boa história, para trazer o cliente para o momento presente, né? E, finalmente, a questão do tempo. Tempo hoje, ao longo da minha vida, eu ouvia, uma frase que tempo é dinheiro. Mas, durante a minha vida, eu descobri que tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. Quando eu desperdiço o tempo de alguém, eu estou desperdiçando a vida dessa pessoa. E as empresas que estão percebendo, os profissionais estão percebendo que não dá mais para fazer o meu paciente ficar 1 hora e meia esperando para passar pela minha consulta, né? Porque médicos, né? Tem muito médico que deixa ainda o paciente, ele é paciente, né? Tem toda a paciência do mundo, né? Para me esperar e tal. Não. Né? Tempo é vida, não dá mais para você. Então, quando você respeita o tempo de alguém, você cria valor. As pessoas hoje o tempo está cada vez, entre aspas, mais curto, né? As pessoas estão hoje cada vez mais atarefadas. Então, quando você respeita, você entrega algo em menos tempo, né? Você entrega uma solução, a solução de um problema, ou você entrega um produto ou um serviço em menos tempo, o cliente está, sim, disposto a pagar mais por isso. Ele não está afim de esperar. Ele paga para receber antes, né? Então, entendendo como é que anda hoje o cliente nos tempos atuais, aí são algumas chaves, alguns códigos para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para poder criar uma experiência única, memorável para o seu cliente. São dicas e métodos para clientes, para empresários de todos os setores, para influenciadores digitais, para pessoas físicas, né? São muitas informações realmente valiosas que nós encontramos nos seus livros, Manuel. Obrigado. Onde encontrá-los? Eu acho que o caminho mais fácil para encontrá-los é através do nosso site www.experiencialize.com.br. Ali tem só clicar lá em livros e a gente entrega o livro em qualquer lugar do mundo, né? Vai pelo correio, enfim, para a casa das pessoas. Então, esse é o caminho talvez mais fácil aí para encontrar os livros aí. Fica essa dica, então, para todos que quiserem adquirir. Eu vou pedir para você deixar suas considerações finais, porque, infelizmente, nós estamos encerrando. Poxa vida, passou rápido. Passou, vou. Eu acho que o essencial, Maria Clara, eu acho que é pensar no ser humano que está por trás, né? Quando você está se relacionando com alguém, né? A gente ser mais empático, porque eu acho que nessa correria, nessa loucura do dia a dia, a gente perdeu esse princípio de se colocar no lugar do outro, né? De exercitar essa empatia. Como que esse cliente está chegando até mim? Ele está com dor, ele está frustrado, ele está carente, né? E daí é olhar, né? Porque por trás de qualquer cliente tem um ser humano, né? Então, é olhar sempre para esse ser humano aí. Eu acho que essa é a gente só vai conseguir, de fato, entregar algo positivo para alguém se a gente minimamente, né, se preocupar com o outro. Como é que está essa outra pessoa? Ao invés de ficar julgando ou condenando, cliente é tudo assim, é tudo chato, é isso, aquilo. Não, cliente, nós somos clientes o tempo todo, né? Nós somos seres humanos. Então, a gente precisa olhar para o humano. Eu acho que o grande segredo, no momento, né, até um pouco interessante, paradoxal, mas no momento em que nunca se falou tanto em inteligência artificial, talvez um dos grandes segredos é a gente voltar para o olhar para o humano. É isso, gostei muito, viu? Obrigada, viu, por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui e foi muito bom. Foi uma grande lição de vida. Tudo isso que você trouxe pra gente, viu? Obrigada, Manuel. Prazer foi meu. Obrigado. E se você quiser rever esse programa, entre lá no nosso canal no YouTube, que é o HIT Jornalismo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.